Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Ana Lúcia Silvéria. Estou no quarto ano de letras em inglês. Sou acadêmica pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS. Estou fazendo estágio supervisionado pela supervisão do professor Elton. Hoje a gente vai passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Eu e o meu colega Christopher, e agora eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigado, Ana Lúcia. Eu sou o Christopher Silva Oliveira, também sou acadêmico do período, do quarto ano de letras, português e inglês, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, aqui no campus de Cacilândia. E agradeço a vocês por estar assistindo, ao professor Elton pela possibilidade e o acompanhamento diário. E na continuidade hoje, nós iremos apresentar uma aula sobre a função poética. Vamos dar ênfase na função poética. Existem muitas funções, mas a nossa aula será com mais ênfase na função poética. Agora irei compartilhar a tela com vocês e nós iremos dar início à aula. Irei desligar minha câmera, pois a internet está um pouco instável hoje, um dia chuvoso em Cacilândia, mas vai dar tudo certo. Já vou compartilhar. Só um momento. Já está apresentando, desculpe, gente. Apareceu aí? Professora Ana Lúcia? Sim. Então vamos aqui. Então, na continuidade, está supervisionado de língua portuguesa e literatura, Somos a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, nosso professor, orientador, professor Dr. Elton Pereira e Silva, e nós, professores estagiários, Christopher Silva Oliveira e Ana Lúcia Silvéria. Então, vamos iniciar a aula falando um pouquinho sobre o Roman Ospovich Jacobson. Ele é uma figura muito importante na nossa aula, para vocês entenderem um pouco a nossa aula, e as funções da linguagem. O Roman Jacobson, ele é um linguista, um pensador e um linguista russo. Ele nasceu em 1896 e faleceu em 1982. Ele nasceu em Moscou, na Rússia, no período dos czares, na Rússia Império. E ele é considerado um dos maiores linguistas do século XX, junto com Saussure e outros. E também foi pioneiro da análise estrutural da linguagem, da poesia e das artes. O Jacobson ele propôs uma teoria de sistema de comunicação. Essa é composta por 6 componentes estruturais, que realizam 6 respectivas funções. Então vamos falar um pouquinho sobre essas funções e sobre a teoria dele, Então, recapitulando, o Jacobson ele é um linguista russo, E ele é uma das figuras mais importantes na área da linguagem, da linguística do século XX. É um dos precursores da análise da linguagem. Então, para Jacobson, qualquer dado, ato de comunicação verbal, é composto de 6 fatores. O primeiro fator, emissor, que é o orador, o narrador, o autor, o receptor, o ouvinte, leitor, telespectador, usuário, destinatário. Nesse caso, o emissor somos nós, o receptor são vocês, alunos. O código, o sistema linguístico comunicativo, um conjunto de signos e regras linguísticas. Mensagem, o texto, que é o discurso, o conteúdo que está sendo dito. O contexto, que é referente à situação, o referente à situação. E o canal de comunicação, que é o contato, a conexão psicológica ou física que se dá entre o emissor e o receptor.
E também, além desses fatores, né, existe o ruído, que é, ou seja, né, qualquer interferência, né, que ocorra na comunicação, qualquer barulho, qualquer coisa que não está relacionado com o emissor e o receptor. Dando continuidade, funções da linguagem, passo a palavra para a professora Ana Lúcia. A função da linguagem, a gente vai falar um pouco dela, que ela é a função referencial ou denotativa. O foco no referente, objeto ou situação da mensagem trata com informações objeta, tipo de texto descritivos, científicos e jornalístico. Ou seja, quando é uma função da linguagem referencial ou demonstrativa, ela é uma assim, é um texto, uma mensagem, mais assim, objeta. Já a função emotiva ou expressiva, o foco no emissor, com suas emoções e opiniões, o tipo de frase de interjeições e poesias subjetivas. A gente vai dar uns exemplos. Frase como opiniões, ou foco de emissores com emoções. É aquela assim, ai, como o dia tá lindo. E texto descritivo, científicos e jornalístico é aquele que dá a notícia. Quer falar alguma coisa, professor? Não, dando continuidade aí. A função referencial, então, né, que aborda, né, os textos descritivos, sendo ele um texto científico, de cunho científico, né, de linguagem científica, um texto jornalístico. E a emotiva, né, um tipo de frase de interjeição, mas somente vamos passar, né, por ela sem entrar muito, né, nosso foco é a poética. E a função conativa, né, ou apelativa, ela tem foco no receptor, né, com o objetivo de persuadi-lo, né, tipo de mensagem publicitária. Compre, utilize, compre e exporte, o carro da inteligência, né, propagandas que bombardeiam todo dia, né, o ouvinte, propagandas de televisão, propagandas de rádio, propagandas no Instagram e Facebook, há muitas. Hã? Aquelas mensagens de outdoor também, né? Sim, Que às sim. vezes você chega no começo da cidade e você vê aqueles cartazes enormes, fala assim, vai em tal lugar, né? Daí você já fala, isso daí deve ser bom, porque tá tentando, né? Persuadir você. Sim, e vejam essa função conativa, né, apelativa, sendo muito utilizada por influencers na internet, no Instagram principalmente, né? Eles a todo momento tentam convencer o público, né, o grande público, a consumir o que eles estão consumindo, né? Tanto porque eles vão ganhar, né, uma comissão, e assim por diante. Então, há muito essa apelação de que você compre, você precisa utilizar tal câmera fotográfica, você precisa utilizar tal celular. Então, é uma maneira de persuadi-lo, né? Você utiliza-se de uma figura famosa e essa figura traz, né, uma mensagem, né, apelativa de consumo. Isso no século XXI é muito presente, principalmente nos dias de hoje, de tecnologia, né? Então, a todo momento você é persuadido a comprar alguma coisa e que, na maioria das vezes, você nem precisa, né? Então, essa função conativa, né? Ela tem o objetivo de te persuadir, né? Dando continuidade, passa a função fática, né? O termo fático foi cunhado por Bronislaw Malinowski e vem do grego, né? Patos, falado, do verbo panai, falar, dizer. O foco no canal visa estabelecer contato entre os sujeitos, né? Um exemplo é a saudação entre duas pessoas que se encontraram. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Oi, tudo bem? Um exemplo de função fática. Quando você encontra, né, sauda o seu professor, né, na escola. Bom dia, professor, né?
Então, é um exemplo. Passo a palavra para a professora Ana Lúcia. Funções metalinguísticas. O foco no código, ou seja, na própria linguagem, típico de dicionários e gramática. A função metalinguística é o código que ele se desenha no próprio código. Ou seja, o dicionário ele tem todas essas informações. Então, ele é um metalinguística. Já a função poética, o foco na mensagem típico, é obras literárias e publicitárias. A função poética é a função que nós abordaremos hoje com maior ênfase e, como disse, né, ela tem esse foco no típico, né, em obras literárias, publicidade. Segundo Jacobson, a função poética ela tem a ênfase, né, a ênfase recai sobre o processo de elaboração da própria mensagem. Portanto, o emissor conecta de maneira especial, realizando um trabalho de seleção e combinação de palavras, ideias, imagens, sons e ritmos. Então, há uma preocupação na função poética, porque o foco é na mensagem. Então, como que essa mensagem vai ser produzida, como essa mensagem vai ser apresentada. Então, é um dos focos, né, da função poética. E você encontra muito, né, em literatura, em gêneros publicitários, que vamos ver mais um pouquinho para frente. Seu momento. Encerrando aqui essa fala, né, a gente trouxe um exemplo, né, o emissor, né, função emotiva, aí o canal, função fática, o receptor, função conativa, mensagem, função poética, contexto, função referencial, o código, a função metalinguística. Aí tem um ruído aqui também, que está de fora. Então aqui resolvemos trazer, né, esse exemplo aqui para ficar até mais didático, para vocês decorarem, para vocês entenderem como funciona, qual contexto, qual função, né, tem referência a qual contexto, né, o emissor com a função emotiva, o receptor com a função conativa, a mensagem com a função poética. Então, é uma imagem bem didática para vocês, né, estudarem, entenderem um pouco mais. A função poética da linguagem. Agora vamos apresentar, né, a função poética da linguagem. Foi a função que nós selecionamos para explicar para vocês. Começando com um texto, com a poesia do Milor Fernandes, 30 anos de mim mesmo, né? Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Então temos um pouco diferente essa escrita, né? O que tem de diferente nela? Algum comentário, professora? O que tem de diferente dela é que ele faz um jogo, uma brincadeira, que é, ó, o exemplo aí, que saiu assim, que fala como que é, que se vocês forem percebendo, você vai ver que o jeito da escrita de saiu de lá assim é como se uma pessoa estivesse calambiando, andando para lá e para cá. Sim, a representação, né, de um bêbado, Isso. por exemplo, de alguém que bebeu muito. Outra coisa também é a sonoridade, né, que tem esse texto. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Tem uma sonoridade, tem uma rima, né? Sim. Botequim, assim. O vestido tanto. E algo muito importante é que esse texto, né, ele não digo que obriga, mas ele traz ao leitor, né, quem vai ler, uma criação mental, essa preocupação de você de criar uma imagem mental no leitor.
Então você lê, você imagina, era um homem bem vestido, você imagina um homem bem vestido que vai beber num botequim e que bebe, de tanto beber, né, ele saiu de lá bêbado, cambaleando, né? Então o leitor tem essa visão, né? Ele cria essa imagem que o poema está, né, trazendo. Isso é um dos fatores muito importantes, né, da poesia ou da função poética, né? Você vê essa preocupação em rima, em sonoridade, a preocupação em criar essa imagem mental. Então esse texto aqui é o que dá a introdução, que é a nossa função poética, nossa aula. Na continuidade, função poética. Passa a palavra para a professora Ana Lúcia. A função poética, ela é caracterizada pela preocupação com o modo que um discurso será emitido e identificado pela recorrência de um elemento figurativo na construção textual. Foi o que a gente explicou nesse exemplo que a gente deu acima. O poema é um ótimo exemplo, mas a função não está presente apenas nos textos, que lidam mais diretamente com a poesia. É a música, em anúncios publicitários, slogan, principalmente em ditados populares. São outros exemplos interessantes de texto em que a função poética pode predominar. Então, é bem isso, né? Ela não se prende somente à poesia, ao poema, né? Só a nossa função poética, né? Só deve estar ligada à literatura. Não, ela não é somente localista, né? Ela se expande para outros modos, né? A música, que também não deixa de ser um poema escrito, né? Cantado, mas você tem anúncio publicitário, você tem slogan, você tem ditados populares. Então a função poética ela é muito abrangente, ela se encontra, né, também fora da literatura, do campo literário. As características, né? Tem a linguagem como expressão artística, né? A comunicação tem seu caráter essencialmente utilitário e prático, voltando-se mais para a expressão artística para gerar reflexos e sensações. Esses reflexos e sensações, né? A gente disse lá no primeiro poema, né? Essa sensação do personagem principal lá está cambaleando, sai do botequim cambaleando, né? Ela constrói, né, esse sentido, constrói essa imagem para quem está lendo o texto. Múltiplas interpretações, né, enunciados como função poética, tende a ter muitas e possíveis interpretações. Da função poética, a mensagem não é necessariamente objetiva, né, pode ser subjetiva. O uso da linguagem conotativa, né, palavras muitas vezes são utilizadas em seu sentido figurado. A linguagem denotativa também, em sentido literal, não é muito essencial na função poética, né? Então você tem muito linguagem conotativa. E também o uso de metáforas, também repetição de palavras, são fatores que se encontram na função poética. A preocupação estética, né? A forma como a mensagem é transmitida é uma preocupação da função poética, o que inclui a estética da mensagem. No primeiro exemplo lá você tem essa preocupação, né, de estética. Você vê que o texto lá, ele segue, principalmente aqui, né, tem uma estética, é diferente do habitual, mas não deixa de ser estético, não deixa de fazer sentido. Do habitual que eu digo é mais a literatura clássica, né? Você pega um soneto, né, por exemplo, de Camões, muito diferente desse exemplo aqui. Continuidade, né? Falar alguma coisa, professora Ana Lúcia? Quer que eu continue? Pode. A sonoridade é um diferencial, que é incomum que até mesmo o som seja importante para a escolha das palavras na construção do texto, gerando efeito em sua interpretação. Geralmente, nos poemas,
assim, começa com... Termina uma frase com uma rima, daí lá na outra frase, você perceber que vai ter a mesmo som terminado naquela mesma frase que você vai, assim, você prestando atenção, você vai ver que faz sentido, é a mesma coisa, eles combinam. O uso de recursos, o uso de recursos estilísticos, figuras de linguagem tendem a serem muito utilizadas, já que se trata de uma função que explora os recursos sonoros e a estética do enunciado. É mais ou menos o que eu quis dizer. A forma chama atenção por si só, devido às características anteriores, a própria forma do enunciado chama atenção por si só, de modo que ele não tem um significado apenas só no seu conteúdo, mas também por sua forma. Então, é bem que ele, voltando, né, regressando àquele exemplo, né, a forma, né, então o conteúdo, não somente o conteúdo que chama atenção, mas a forma com que o conteúdo é apresentado. Você tem conteúdo aqui que cria essa imagem, né, de alguém vestido, que vai no botequim, mas você tem a forma com que isso é apresentado, né, principalmente quando ela quer representar, né, que a pessoa saiu embriagada, você vê que tem uma forma diferente, uma forma que faz relembrar, né, que puxa na memória alguém que não bebeu demais, né, e não está no controle das suas faculdades psíquicas, né? Então você tem essa forma aqui, das letras cambaleando para representar o personagem principal. Voltando aqui. Então, a função poética, não somente o conteúdo é importante, mas a forma com que o conteúdo é apresentado também é muito importante. Dando continuidade. Exemplos, né? Ampulheta da Vida, né? A gente tem esse poema do Fábio Bahia, Ampulheta da Vida, um poema concreto, né? Poema concreto é um movimento, né, da vanguarda, ali do século 30, 1930. A vanguardista começou na Europa e veio para o Brasil, principalmente, né, com as vanguardas europeias e assim por diante. Então, né, no poema concreto, a leitura não é feita de uma forma comum, né? As palavras assumem uma forma, né? Nesse caso aqui, as palavras, essas do exemplo, elas tomam por si só uma forma. Uma forma do quê? Uma forma de ampulheta. Vamos ler o poema. Ampulheta da Vida. A vida, esta inconstante areia de ampulheta, dar-nos constante impressões de finitude, quando de fato apenas alcançamos um importante ponto de virada. A tua vida avança ou escorre nesse momento? Então, tem uma provocação, né? Você, leitor, sua vida está escorrendo, você está vivendo, né? A tua vida, ou ela somente está escorrendo pelo tempo, né? Então, aqui as palavras, elas tornam né, essa estrutura, né, de ampulheta, ver que é diferente, né? É um texto, né, um poema diferente de se ler, faz parte da poesia concreta, né? E que temos, né, a função poética principalmente nessa forma em que as palavras tornam, né? Essa forma diferente de você apresentar não somente o conteúdo como sendo importante, porque é um poema bonito, né? Ele faz o leitor refletir, mas a forma com que ele foi apresentado, né? Essa ampulheta representando o tempo, né? A vida, né? As palavras representando a areia e escorrendo, né? Como ocorre na ampulheta, quem já teve, quem já viu, é dessa forma aqui. E também as palavras representando não somente representando a areia, né, e também a vida.
e escorrendo, né? Você vê que a vida vai acabando, a tua vida avança ou escorre neste momento, né? Uma vida que vai se esvaindo, né? Então, é um poema bem bonito, né? Tem uma estrutura diferente que faz parte, né, da utilização da função poética, essas palavras tomarem forma. Outro exemplo bacana. Ressaltar alguma coisa sobre esse poema ou da Coca-Cola? A Coca-Cola, como a gente se viu, comentou, né, que a imagem, as palavras, para você é bem convincente, que tem as rimas, né? Então, a Coca, ó, beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, né? Então, assim, ele faz essa, essa jogada, essa brincadeira, para você fixar bem isso na Na memória. cabeça, né? É Isso. uma sonoridade, né? Uhum. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Então, tem uma sonoridade, né? Tem um desenho das letras também, a forma com que é apresentado. Claramente está falando da marca Coca-Cola, né? Sim, e chama atenção porque é uma cor vermelha, né? Uhum. Vermelho, nossa, chama muita atenção essa cor. E ele escreveu na letra branca, né? Que é uma cor assim, bem assim, que você vai É, entender bem o que a mensagem tá sendo passada. é explicitamente, tem esse implícito, né, da memória da Coca-Cola, né, da propaganda da Coca-Cola, esse vermelho e branco, que é a marca, que é a representatividade, né, da Coca-Cola, fundo vermelho com as letras brancas, e a palavra, né, beba Coca-Cola, é um texto, ele é muito irônico, para falar a verdade, ele não é uma propaganda da Coca-Cola, longe disso. Então ele tem essa ironia contra o consumismo, né? Esse beba Coca-Cola, aí você vem babe cola, beba coca, que pode ser a folha, né, da coca, de certa forma um pouco alucinógena. Babe cola caco, caco, cola, cloacla. Aí ele termina com essa cloacla, né? Nunca que a Coca-Cola ia relacionar o seu texto, né, a sua marca com o orifício de um animal, né? Coacla, para quem não sabe, né, é o orifício ali com que os animais, aves, por exemplo, galinha, ela excreta, né, seus alimentos, né, tanto as fezes quanto a urina, né? Então no final você bebe a Coca-Cola e ela sai pela cloaca, né? Você tem esse desenho das letras, né, que compõe o nome da marca Coca-Cola, e essa sonoridade, né? Então você tem a Coca-Cola planta, pode ser planta também, né? Você beba coca, ou babe cola, né? Relacionada à cola, cola mesmo, aquela que a gente usa em papel, né? E. Perdão, então tem essa memorização, né? Essa sonoridade que traz essa memorização. A gente vai dar um exemplo. Esse aqui é publicitário, assim, mesmo que sendo crítico ao consumismo, mas tem aqui tem no vídeo, né, da propaganda, para vocês verem que tem sonoridade sim, e tem muita crítica nele. Vamos aqui. Um momento. Tá apresentando aí? Sim. Então vamos lá. Passou aí, deu para entender, pessoal? Sim. Então vocês verem, né? Tem a rítmica, você tem ritmo, a função poética tá, né, na construção, né, desse texto, no jogo com as palavras, na rima, cola, cola, caco, né? E cloaca tem rima.
Também aqui, né, no começo das palavras, beba, babe, Coca-Cola, tem essa sonoridade que vocês perceberam no vídeo, e também tem essa crítica, né? Vocês aqui não sei se perceberam, mas no final do vídeo, né, quando eles estão cantando e força você a decorar a música, né, começa a ser viciante. No final é um arroto, né, um ruído de fundo, é um arroto. E logo depois, né, você tem um barulho como se fosse de uma torcida, né, gritando cloá, clá, cloá, clá. Então, dando uma ênfase nesse cloá, né, no órgão escritor. Então, um texto, né, o autor usa da função poética para fazer uma crítica aqui social, uma crítica ao consumismo. Dando continuidade. Nas cores também, né, você tem aqui tudo isso faz relacionar tanto as letras, as palavras, a cor, né, a relacionar com a marca Coca-Cola, né. Em continuidade, um outro exemplo de poesia, né, poema concreto, esse é do Marcelo Moura, Giro. Olha que interessante como, né, não tem como o texto aqui, né, mas como é trabalhado, como é construído a palavra giro. Giro. Então a palavra, ela se torna um giro, né? Você tem a imagem aqui de um giro. É muito interessante como a função poética é utilizada, né, para construir esse efeito de sentido, essas imagens, né? Alguma coisa a comentar sobre essa palavra? Esse texto, esse poema, né? Ele é diferente, né? Vocês viram, faz parte também da poesia concreta. Assim, confesso que ele é bem diferente, né? Então, assim, eu não tenho nada que comentar, não. É igual um exemplo aqui. Aquele da Coca, né? Que na verdade não é Coca, é outras coisas que ele quis passar, né? Como foi passado tudo. Sim, sensacional aquele texto. Uhum. E esse do giro aqui, né? Como é construído no texto, isso é uma das coisas da função poética. Não somente, né, com a estrutura, essa importância que você dá à estrutura, né? Você tem uma palavra, giro, e você literalmente faz um giro aqui, né? A imagem de um giro, utilizando a palavra. Outro exemplo também, poderia dar aqui um exemplo que veio à mente, se eu escrevesse estou doente, né, com a letra tudo tremida, né? Você tem essa letra tremida e tal, ela representa um estado, né, de como a pessoa tá. Então, o texto, ele tem essa forma. Uma função poética estaria nisso, né? Na forma de você ler uma letra de uma pessoa que está doente e está toda tremida, né? Então, não somente o conteúdo que é interessante, mas a forma como o conteúdo está apresentado. Vamos aqui para outro exemplo, deixa eu ver. Exemplo do Camões. Esse é muito bom. Esse eu acho que é um poema que quase todos conhecem, né? De Camões, Luís Vaz de Camões, um dos grandes escritores da língua portuguesa. Pode dar Amor é fogo que arde sem se ver, no soneto número 5, Luís Vaz de Camões. Pode ler pra gente esse texto? Sim. Poema, né? Soneto. Já vou começar já, tá? Uhum. O amor é um fogo que arde sem se ver. Luís Vaz de Camões. Vamos lá. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar se de não contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence ou vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor,
nos corações humanos amizade, senão ser tão contrário a si é o amor, é o mesmo amor. Então, né? Estão contrários a si é o mesmo amor. Temos aqui exemplos da utilização da função poética, né, nesse soneto memorável de Camões, né? Começando com a rima, né? É um texto, né? É um soneto que tem versos decassílabos heróicos, né? Versente. E você vê que tem sonoridade, né? Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, tem um fator sonoridade, a rima, ver, doer, sente, contente, querer, perder, gente, contente, vontade, lealdade, aí você tem um vencedor, né, que é favor, amizade e amor, né? E ele começa, né? Tem um texto, tem metáfora, né? Além de rima, você tem a metáfora no que representa a função poética, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Essa metáfora é o amor, né? O amor como sendo fogo, né? Lembrando que metáfora, só abrindo parênteses, né? É uma figura de linguagem, né? Que constitui o emprego de uma palavra com um sentido que não lhe é comum, né? Então, não é o sentido, né, literal da palavra, tem um sentido mais de comparação, né, um sentido mais psicológico, ela não traz esse sentido literal da palavra. Então esse amor é fogo, né? O amor é fogo? Não, na realidade ele não é fogo. Você não vê o amor pegando fogo assim, mas metaforicamente ele é fogo, né, que arde sem se ver no peito de quem tá amando, né? Ele tá ardendo ali, é aquele sentir do quando você vê o ser amado, o peito daquela queimação, né? Seria bem isso. Você não tá vendo a queimação ocorrendo, você tá sentindo, né? Então, fogo, que na verdade não não tá pegando fogo literal, assim, né? Ele tá ardendo, mas você não tá vendo aonde, né? Ele é arder. Também tem a antítese, né? Então, a figura de linguagem também, que ele aproxima ideais opostos, né? Por exemplo, a ferida que dói, não se sente, né? Uma ferida, ela dói, né? E você sente ela. Mas aqui você tem a antítese, não se sente, você não está sentindo a dor da ferida, né? Um contentamento descontente. É oposto, né? Contente, descontente, né? Uma dor que desatina sem doer. Como assim uma dor que não dói? Então são figuras de linguagem que fazem parte da função poética e também tudo um texto, né? E Camões, né, está falando do amor, claro que de uma forma não tão cientificamente real, é algo mais psicológico, algo mais como o lírico está sentindo, né, o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar de quem ganha e se perder, né? E é querer estar preso por vontade, é servir quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade, né? Você morre e tem lealdade, é ao contrário, você, né, são coisas opostas. É mais como causar poder ao seu favor, nos corações humanos, amizade. Estão contrários a si mesmo, é o amor, né? É o mesmo amor. Então, tanto que o amor é contraditório, né? E a outra coisa muito importante é que ele traz, né, no final lá ele traz também a anáfora, né, repetição do E aqui, desse é um não querer mais que bem querer, então esse E aqui com maiúsculo, né, você vê que todos são minúsculos, com exceção desse E, os que são repetidos, né, e também aqui é querer estar preso à vontade, então você tem essa anáfora, né, que ela é a repetição de uma ou mais palavras, né, e é iniciando o verso, então são esses dois, e também a palavra amor, né, que ela inicia o texto e é a mesma palavra que ele termina o texto. Então ele começa falando do amor, né,
e depois, no final, ele diz, o eu lírico, né? Como que esse amor é tão contraditório, né? Tão contraditório ao mesmo, contrário, né? A si mesmo é o amor, tanto que o amor é difícil, né? Mas, então, né, aqui nesse soneto de Camões nós temos, né? Utilização da função poética na rima, na sonoridade, na metáfora, né? Amor é um fogo que arde sem se ver, o amor não é um fogo, e também a ferida ela dói, né? Você sente. Então você tem anáfora, você tem figuras de linguagem como metáfora, ámeto, a antítese. Então são fatores que, né, estão na construção desse soneto também, a preocupação com as palavras, a métrica, né, como que está feito com decassílabos, né, heróicos. Então há uma função poética, né, bem presente no texto do Camões, né. É um texto clássico, então claramente ele ia se preocupar com rima, com escolha de palavras. Em continuidade, ressaltar alguma coisa, professora, sobre o poema? Ou o soneto aqui de Tranquilo, Camões? tranquilo. Um outro muito interessante também, que é do Olavo Bilac, né? Parnasiano, elitista, né? E ele tem esse texto, a língua portuguesa, né? Vou dar uma lida. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na gangue impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim desconhecida e obscura, tuba de alto glancor, lira singela, que tens o trom e o silvo de procela. É o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma. De virgens selvas de oceano largo, amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Olavo Bilac, né? Ele fala de Camões aqui, a gente acabou de falar de Camões, né? Um dos gênios da língua portuguesa, um dos escritores mais importantes da língua portuguesa, tanto português de Portugal quanto do Brasil, né? E ressaltar alguma coisa, professora, sobre esse texto? Olavo Bilac? Não, tranquilo. Falar um pouquinho dele, né? Esse texto, esse poema, né, do Olavo de Bilac, ele fala da língua portuguesa, é historicamente a língua portuguesa, né, a história da língua, em que declama que como que a língua portuguesa foi construída, fala do seu amor, né, esse idioma. Então, você tem aqui também, né, a rima, bela, vela, sepultura, impura, você tem preocupação com rima, você tem preocupação com as palavras do texto. Então, é um poema, né, com 14 versos decassílabos, né, 2 quartetos e 2 tercetos, né. E tem pontuação, tem rima, né. Um pouco da função poética aí, preocupação de rima, como o texto, a forma, né. Não somente o conteúdo, mas a forma com que ele é apresentado. Tem, né, já começa com a metáfora, né. A última flor do Lácio, né, inculta e bela, né. Essa última flor do Lácio, inculta e bela, seria o quê? Seria a língua portuguesa, né, sendo o último idioma sendo criado, né, na região ali do Lácio, que fica na Itália, na região mais central, ali em Roma, né, e começou ali a ser falado, tem as variações, né, e dali surgiu a língua portuguesa, né. Última flor do Lácio, então foi o último idioma a se formar naquela região, né. Depois do francês, do italiano, do francês, do espanhol, veio a língua portuguesa, as línguas de origem latinas, né. Inculta e bela, né.
um idioma que é inculto, que é belo, né, porém inculto, né, precisa ainda ser lapidado, né, como as suas irmãs. Dando continuidade. Então, de ouro nativo, não, és a um tempo esplendor e sepultura, né? É uma língua esplêndida porque está se espalhando, né? Pessoas estão falando, mas ela, ao mesmo tempo, ela é sepultura porque ao passo, né, em que a língua portuguesa é utilizada, ela sepulta o latim morre, deixa de a língua latina, né? A língua mãe deixa de ser pronunciada, né? Sabemos que no Vaticano ainda se fala, né, algumas missas em latim, mas que ninguém sai falando latim na rua mais, não tem essa comunicação social tão grande, abrangente, né? Você não vê mais nenhuma grande nação utilizando o latim, né? Então, ao passo que o português foi sendo utilizado, o latim foi sendo sepultado, né? Não somente pelo português, mas também por suas outras ramificações, né, que eu acabei de dizer anteriormente. Então, a bruta mina entre os cascalhos vela, né, que é a língua portuguesa. Dando continuidade. Cadê? Amo-te. Depois aqui ele declama, né, o amor, que é a língua portuguesa. Amo-te a ti. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tumbo de alto branco, lira singela, né? E tem os tons silvo de porcela e arro de saudade de ternura, né? Essa saudade que ele tem da língua portuguesa, uma língua que tem ternura. Dando continuidade, né? Amo-te, viçoso agreste, o teu aroma de virgem selvas, de oceano largo, né? Então, esse idioma, né, que acaba de nascer, ele tem esse aroma de virgem selvas, né, que pode ser relacionado, sim, às matas brasileiras, né, que foram descobertas quando os portugueses vieram, né? Então, a língua portuguesa era como as matas brasileiras, ainda virgens, né? Tem aquele cheiro de selva, de ainda não tão explorado pelo homem branco. E de oceano largo, né? Oceano largo por quê? Porque o português, ele veio, né, com uma família, principalmente com a família imperial, né, de Portugal, quando eles estavam fugindo de Napoleão Bonaparte, da invasão francesa a Portugal. Então a língua é trazida oficialmente pela coroa portuguesa e aqui começa a tomar seus rumos até chegar ao dia de hoje, né? E dando continuidade, amo-te, ó rude e doloroso idioma. Rude e doloroso idioma, porque além de, né, ser um idioma que ele ama, mas é um idioma doloroso, né? Por que é doloroso? Porque para a língua portuguesa ser oficialmente, né, do Brasil, se precisou, né, de catequização, se precisou de forçar a outras etnias, outras pessoas a adquirir o idioma, né? Então ele é doloroso, por quê? Porque ele se espalhou devido ao sofrimento humano, ao sofrimento indígena. Os indígenas eram obrigados a aprender esse idioma e também a religião que era trazida, né, a ele. Então, não somente os indígenas, como os negros que vieram ao Brasil serem escravos, né, foram obrigados a aprender o idioma português, né? Então, essa parte, apesar de o autor do Eu Lírico amar a língua portuguesa, ele assume, né, que esse idioma tem um histórico doloroso em nosso país, né, de apagamento cultural, que foi o que aconteceu com os indígenas. E dando continuidade, né, que no final, no terceiro final, né, ele declama Camões, né, em que da voz materna ouvi meu filho, né, em que Camões chorou. Aí você vê que esse meu filho, ele já foge um pouco, né, do... Opa, deixa eu voltar lá. Ele já foge um pouco do que foi escrito no sentido de, como eu posso dizer para vocês, de formalidade, né? Tem escolhas das palavras, né? Vai se tornando algo formal, mas tem essa quebra, né? Meu filho,
dando continuidade, né, ele vem, em que dá a voz materna, eu vi meu filho, né, que remete a Camões, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, que ele encerra esse poema, língua portuguesa, né, ressaltando o maior escritor, né, um dos maiores que a língua portuguesa teve, que foi Camões, e chorou no exílio amargo, né, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Esse exílio amargo, né, Camões escreveu Lusíadas quando ele estava no exílio, nas ilhas, né, principalmente africanas e outros lugares que Portugal colonizou. Então, ele escreveu um dos mais célebres livros da história, tanto da língua portuguesa como mundial, quando ele estava em exílio. Né? Então, uma língua que é tão valorizada, né, por Camões, o tratou assim, né, em exílio, jogou em exílio. Então, por isso, né, o gênio sem ventura, o amor sem brilho, apesar de ser uma língua tão bonita, ela tem ali o seu histórico, né, não tão, com alguns aspectos não tão bonito, né, doloroso, tanto para quem foi obrigado a aprender, como indígenas e negros, assim como quem tanto vangloriou esse idioma, no caso de Camões, né, que foi obrigado a partir para o exílio. Dando continuidade aqui. Uma coisa a ressaltar, professora? Não, pode ir. Agora os exercícios para o Enem, né? Já finalizando aqui, a gente tem uma poesia completa e prosa Rio de Janeiro, né? Do Manuel Bandeira. Pode ler para a gente, professor? Sim. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava, desculpa, cada vez mais cheia de tudo. Manuel Bandeira, né? Poesia completa e prosa, Rio de Janeiro, José de Aguiar, 1967. Então aqui vamos para as perguntas, né? Predomina no texto a função da linguagem. Então, qual o Enem quer saber qual função da linguagem predomina nesse texto? Letra A, função fática. Por quê? O autor procura testar o canal de comunicação. Nesse texto, nessa poesia de Manuel Bandeira, o autor usa a função principal, né, sendo a função fática. Ele procura testar o canal de comunicação nesse texto? Poesia? Sim. Acho que não, assim, principalmente não, né? Não. Não é a predominância. Aí um texto pode ter, foi muito bem falado, um texto pode, assim, por você, essa contestação, porque um texto, ele traz, né, muitas funções da linguagem dentro de si, mas uma é a predominante, nesse caso que é o que o Enem quer saber, né? Nesse caso, não, né? Infelizmente, a função fática não é a predominante. Metalinguística, porque há explicações do significado da expressão, não, não é a principal. Conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação, essa aqui é longe de ser a certa, né? O leitor não é provocado a participar de nenhuma ação. Referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. Não. Não, até pode ser considerado no caso assim de algumas partes. De uma metáfora, não é a representatividade de um fato real, mas é que você tem, né? Uma representatividade da vida, do eu lírico, né? Mas não é do fato real, por exemplo, alguma coisa que aconteceu na realidade, né? Por exemplo, né, se fosse que estivesse tratando, né, por exemplo, da independência do Brasil, seria um fato, né,
e estaria falando do acontecimento real, né? Ou, por exemplo, de uma pandemia, né? E a última função, né, é a letra E, que é a correta, é a função poética, né? Porque chamar atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto, né? Então vamos voltar aqui para o texto, né? Você tem a repetição, né, de construção de sentido, a função sintática, na verdade, a construção sintática semelhante. Onde está? Está aqui, né? O vento varria, o vento varria, o vento varria. Depois o vento varria, o vento varria. Então você tem essa repetição do vento varria. É outra repetição de sons também, né? Folhas, frutos, flores. Depois de novo, de frutos, de flores, de folhas. Tem essa repetição. Outro aqui, amizades, mulheres, mulheres, meses, sorrisos. Então, você tem uma repetição de som aqui no texto. Você tem também a metáfora, uma metáfora aqui na palavra vento, né? Porque o vento varria as folhas. O que significa o vento nesse poema? Poesia, né? O que o vento significa? O vento significa o tempo. É isso que eu ia falar. Então, na verdade, tem a canção do vento e da minha vida, né? O título também já entrega um pouco disso, né? Da minha vida. Do eu lírico, né? O eu lírico cantando sobre a sua vida, né? Então, esse tempo, o vento... Faz esse vento, o que é que a gente vai imaginar? É aquele tudo voando, né? Aquela bagunça, para falar bem a verdade, né? Mas o significado, né, que o autor quer é da vida. A vida que passa, né, e a ação da vida. Como a vida vai passando, ela vai levando embora as coisas que a gente construiu, né? Outro exemplo aqui, né? Então, o vento varria as folhas, né? O vento varria os frutos, o vento varria as flores. Minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas, né? À medida que o vento ia varrendo, a vida dele ficava mais cheia disso, né? Então, à medida que a vida... Depois ele vem que o vento varria os sonhos, varria as amizades, o vento varria as mulheres, minha vida ficava mais cheia de afeto de mulheres. O vento varria os meses, o vento varria os teus sorrisos, né? O sorriso de alguém. O vento varria tudo. Minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo, né? Então, você tem, né, esse vento, a vida, né? A vida desse seu lírico, né? A vida foi levando as coisas, né? As folhas, os frutos, as flores, e a vida dele ficava mais cheia disso. Enquanto mais o vento, a vida levava as coisas embora, mais a saudade permanecia na vida dele, né? Então ele tinha saudade dos frutos, de flores, de folhas, e tinha saudade desses afetos, dessas mulheres, né? Desses meses que foram e que muita coisa pode ter acontecido, né? Então ele tem a saudade dessas coisas que a vida levou. Então o vento varria tudo, o vento levou tudo embora, e minha vida ficava mais cheia de tudo, e minha vida ficava mais cheia de saudade, né? Então a função poética aqui está bem explícita, implícita, na verdade, né? Você vê que ele utiliza, né, para dar sentido ao texto e criar uma imagem. Primeiro você tem a imagem, né, o vento varrendo as coisas, mas depois que você pega essa metáfora, né, de que o vento é o tempo, né, que essas coisas, folhas, frutos, são momentos que passaram na vida dele, você entende, né, que né, a vida dele fica cheia de saudade, né, à medida que essas coisas vão embora, a saudade entra, preenche, né, porque ele já não tem mais as coisas presenciais, né, ele não tem mais como tocar, né, ele só tem a saudade do que já foi. Então, qual que é? Então, função, letra E, né, função poética, né, o gabarito. E temos aqui, voltando aqui, né, exercício para mim. O Enem 2013, questão 113. A diva. A diva é da Adélia Prado, Oráculos de Maio, São Paulo, 1999, né? Vou ler para vocês.
A diva. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro mais alto, desgrenhada. Teatro! E os cascos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita! Então há um diálogo aqui, né? Alguém conversando com Maria José, tentando convencê-la, né? Aí no teatro, né? Vamos aqui às perguntas. Diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que é produzido. Assim, o texto, a diva, questão A, narra um fato real vivido por Maria José. Letra B, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Letra C, relata uma experiência teatral profissional. Letra D, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. E letra E, defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Alguma questão, professora, a apontar sobre o texto, sobre essas questões debatidas aí? Vamos voltar aqui. Então, nem quer saber, né? Letra A, vamos supor, narra um fato real vivido por Maria José. Maria José viveu um fato real de poema? Ou de poema, perdão, de teatro? Não, né? Não. Surpreende o leitor pelo seu efeito poético? Pode ser, Sim. pode ser. Já vamos lá. Relata uma experiência teatral profissional? Não. Não. Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora? Não, Talvez. talvez, né? É. Até porque ela recusa o teatro, né? Que fala, e um pouco alegre por recusar com orgulho, né? Ela recusa essa ida ao teatro. Então, talvez ela não sonhasse tanto em teatro. E lá. Descreve uma ação. Ah, tá. Letra E. Defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral? Não, porque ela não estava fazendo nenhum exercício, muito pelo contrário, né? Ela estava Eu estava desmanchando quilos de fazendo rosca. Então, letra B, a resposta surpreende o leitor pelo seu efeito poético, né? Por que efeito poético? Um efeito de surpresa. Você tem aqui uma conversação, né? De Maria José com alguém e ele chama, né? A Maria José para ir ao teatro. E no final, né? Você tem esse momento de surpresa do leitor, porque o que acontece, né? A Maria José é convidada, mas ela fala, quem me dera, né? Ela tá trabalhando ali, alguém chega, convida ela para ir ao teatro, ela fala que é uma possibilidade, mas no momento não, né? Ela tá podre, né? Pode ser, não tenho dinheiro, né? Metáfora para não tenho dinheiro no momento, então outro dia a gente vamos, né? Então, em vez de a gente vai, né? Também tem isso. Outro dia a gente vamos, né? Então, a linguagem mais oralidade, né? Linguagem mais real de pessoas falando. Pessoas que talvez não, né, tivessem uma classe aquisitiva muito grande. Então tem essa representação. Ela fala meio triste, culpada, né, mas ela já muda o estado de espírito e alegre, recusa, né, tem um orgulho em recusar essa proposta. E aqui tá, né, o efeito poético, o efeito de surpresa, porque apesar dela recusar o teatro, Maria José ela incorpora esse efeito de diva, né? Uma diva de um teatro, de alguém que está encenando, né? Mesmo é algo espontâneo, né? Algo espontâneo dela. Isso que causa surpresa, porque ela recusa, né? Tá ali meio triste, mas de uma hora para outra ela já fica alegre e já espontaneamente ela, perdão, espontaneamente ela já incorpora nesse espírito do teatro e olhando para o espelho ela começa a atuar. Ela fala, ela grita teatro, né? Ela fala o espelho, ela grita mais uma vez teatro mais alto, né? Toda desgrenhada, mas ela está interpretando algo. E depois, mais uma vez, né? Teatro, os cascos voaram, né? Então você tem ali como se fosse uma peça teatral, né? Ninguém aplaude, né? A sua interpretação
espontânea, né? E a pessoa que o convida, né? Convida Maria José, grita, né? Perfeita, né? Então você tem aqui, né? Uma representação, né, de uma peça de teatro espontânea. Maria José incorpora espontaneamente uma diva de teatro, e isso é o que causa, né, o efeito de surpresa no leitor, né? Porque ele está lendo, vamos ao teatro, Maria José, quem me dera. E no momento para o outro, de tristeza, né, ela já anima, né, e começa a interpretar uma peça teatral, né? E isso que causa aqui o efeito de surpresa ao leitor. Vamos lá. Falta só mais um, né? Nem 2019, né? Ou 2012, perdão. Noites de terror. Quem é morto sempre aparece. Né? Você tem um anúncio, né, publicitário. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo, quando sua função é vender o produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites de Terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio, né? Então o Enem quer saber, né? E que esse entendimento, para o leitor entender essa propaganda, ele tem que ter o quê? Uma avaliação da imagem, né, como uma sátira, atrações de terror. Letra C. Atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente, não pé. Esse pé foi selecionado aleatoriamente? Não. Esse pé aqui representa principalmente, né, essa faixinha branca aqui, alguém no necrotério, né, quando a pessoa morte, né, vai lá e tem que fazer biópsia e tudo. Reconhecimento do intertexto entre publicidade e um dito popular. Letra E. Percepção do sentido literal da expressão noites de terror, equivalente à expressão noites de terror. Alguma resposta, professor? Alguma dica? Quer falar a resposta para os alunos? Dito popular, hein? Letra A? Quem é morto sempre aparece. O que você acha? O que te lembra isso? Essa frase, quem é morto sempre aparece. É o conhecimento, peraí, avaliação, atenção da imagem para o corpo humano, a letra D, reconhecimento. Correto. Letra D, né? Lembra que a função poética ela trabalha com intertexto na publicidade? Principalmente com dito popular. Sim. Então, o que temos aqui? Né? Quem é morto sempre aparece. Qual que é o ditado popular? Ele brinca com as palavras aqui, tanto com o texto, na imagem. Sim, o ditado popular, quem fala assim, quem é vivo sempre aparece, né? Ele só trocou, né? Para fazer uma paráfrase aqui, Isso. ao dito popular, né? Quem é morto sempre, ou quem é vivo sempre aparece, ele transforma, né? Quem é morto sempre aparece. Né? Noites de terror. Então, é uma maneira, né, de ser mais chamativo, fazer com que essa propaganda seja chamativa, né? Então, o Enem queria saber o entendimento da propaganda requer o que é do leitor? Requer um reconhecimento, né, de intertexto entre publicidade e um dito popular. Então, é a letra D, né? Então, a função poética aparece aqui, né? Nessa intertexto, nessa utilização da publicidade, né, da utilização desse ditado popular. Então, é aqui que, nesse intertexto entre publicidade e dito popular, que a função poética aparece. Fim, né? Finalmente, damos encerramento à aula. Já vou aparecer aqui um momento, alunos. Então, oi, tudo bem? Então, encerramos aqui a aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido, todos tenham entendido, né, o que é a função poética, desde Jacobson, né, com a sua teoria das funções de linguagem, quanto na prática, né, como essa função, né, poética, que faz parte, né, das 6 funções de linguagem, como essa função poética acontece, onde ela está, como ela é representada, como ela aparece no Enem, né, nas questões do Enem. Eu espero que todos aí tenham compreendido. Agradeço a compreensão de todos, agradeço ao professor Elton pela oportunidade. Encerro aqui minha fala, passando a palavra para a professora Ana Lúcia e a gente vai encerrar a aula. Gente, quero agradecer a oportunidade, tá? Pedir desculpa às vezes pelas falhas, né? Erros, às vezes. E assim, que a gente deu o melhor que a gente pôde. E assim, foi muito bom.
passar um pouco assim desse aprendizado para vocês sobre a função poética, né? E aqui eu deixo meu agradecimento a vocês, alunos, e ao meu colega Christopher e ao meu professor e orientador Welton, né? E só que agradecer só por tudo. Muito obrigado, gente. Vou interromper a gravação. Até mais. Muito obrigado.